Você já sentiu que sua vida é um castelo de cristal, lindo por fora, mas que pode quebrar com um único sopro? Para Daniel, esse sopro veio na noite de Réveillon, entre fogos de artifício e brindes de champanhe. Daniel era o que todos chamavam de homem de sucesso. Como CEO de uma gigante do mercado, ele tinha o respeito dos sócios, uma conta bancária invejável e um casamento que parecia saído de um comercial de televisão. Mas por trás dos ternos sob medida e da postura inabalável, Daniel carregava uma ferida que nunca cicatrizou. Um segredo que ele escondia até da própria sombra. Uma doença grave na infância o deixou estéril. Para Daniel, a palavra pai era um título que ele aceitou que nunca teria. Ele nunca contou a verdade para Beatriz, sua esposa, por um misto de vergonha e medo. Ele sabia que o maior sonho dela era sentir um coração batendo dentro do ventre. E ele temia que, se confessasse sua incapacidade, ela buscaria a felicidade em outros braços. A festa de Ano Novo na mansão da família estava deslumbrante. Todos os parentes estavam reunidos, celebrando o início de um novo ciclo, com sorrisos largos e promessas de prosperidade. No auge da comemoração, Beatriz, com os olhos brilhando mais que os diamantes em seu pescoço, pediu a atenção de todos. Ela caminhou até Daniel com uma caixinha prateada envolta em uma fita de cetim. Daniel, este ano não vai ser apenas mais um. Este ano, o nosso maior sonho vai se realizar. Ela sussurrou, entregando o presente diante dos olhares curiosos da família. Com as mãos trêmulas, Daniel abriu a tampa. Lá dentro, sobre um pedaço de veludo, estava um teste de gravidez. 2 linhas azuis, nítidas, confirmando o positivo. O salão explodiu em gritos de alegria. A mãe de Daniel chorou, os amigos o abraçaram, e Beatriz se jogou em seus braços, transbordando uma felicidade pura e contagiante. Daniel sorriu. Ele abraçou a esposa, aceitou os parabéns e ergueu a taça para um brinde que todos achavam ser de vitória. Mas, por dentro, o mundo de Daniel tinha acabado de sofrer um terremoto. Enquanto as pessoas celebravam a bênção, a mente dele era um tribunal de acusação. Como isso é possível? Ele se perguntava, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Ele conhecia seu corpo, ele tinha os laudos médicos guardados em um cofre. Para Daniel, aquelas 2 linhas azuis não eram um milagre, eram a prova incontestável de uma traição cruel. O brinde que ele fazia não era para o futuro do filho, mas para o funeral da confiança que ele depositou na mulher que amava. Gente, imagina o choque desse homem. Todo mundo comemorando um bebê e ele sabendo que, tecnicamente, aquele filho não pode ser dele. É de perder o chão, não é? A Beatriz parece estar vivendo um sonho, mas o Daniel está entrando em um pesadelo de desconfiança. Se você também quer saber como esse segredo vai destruir essa festa e quem é o verdadeiro culpado nessa história, deixa o seu like agora mesmo. Vamos bater uma meta de likes para ver a justiça ser feita nesse canal. O sorriso de Daniel era agora a sua maior máscara. Enquanto Beatriz planejava o quarto do bebê, ele já planejava como desmascarar a farsa que ela montou diante de toda a sociedade. A Guerra Fria dentro daquela mansão estava apenas começando, e o próximo passo de Daniel seria uma caçada implacável pela verdade que se escondia por trás daquele milagre. Depois daquela festa de Ano Novo, a mansão que antes era o ninho de amor do casal se transformou em uma geladeira emocional. Para quem olhava de fora, Daniel continuava sendo o marido exemplar, o homem que ganhou na loteria da vida com uma esposa linda e um herdeiro a caminho. Mas, dentro de casa, o clima era de velório. Daniel não conseguia mais olhar para Beatriz sem sentir um nó na garganta. Cada carinho dela, cada plano que ela fazia para o enxoval do bebê soava para ele como uma facada nas costas. Ele se sentia um palhaço de luxo, assistindo a uma peça de teatro onde ele era o único que sabia que o roteiro era falso. O silêncio dele era pesado.
um abismo que crescia a cada dia entre o quarto do casal e o escritório onde ele passava as madrugadas em claro, remoendo o passado. Daniel decidiu que não ia ser o último a saber dos detalhes dessa traição. Em vez de abrir o jogo e contar que era incapaz de ter filhos, ele preferiu o caminho das sombras. Ele contratou um detetive particular, um homem acostumado a chafurdar na lama dos segredos alheios. Eu quero saber com quem ela se encontra, quem são os amigos, para onde ela vai quando diz que está no shopping, ordenou Daniel, jogando uma pilha de notas sobre a mesa. Ele queria o nome, o rosto e o endereço do homem que fez o trabalho que ele nunca poderia fazer. Daniel começou a vigiar cada passo de Beatriz como um falcão. Ele revirava o celular dela enquanto ela dormia, checava as faturas do cartão de crédito e até o histórico do GPS do carro. Ele estava louco para encontrar uma prova, um deslize, qualquer coisa que justificasse o ódio que ele estava sentindo. Mas o que tornava tudo ainda mais doloroso era que o detetive não encontrava nada. Os relatórios diziam que Beatriz ia ao médico, à casa da mãe, à academia e voltava direto para casa. No celular dela, só havia mensagens de carinho para o marido e pesquisas sobre cuidados na gravidez. Para Daniel, isso não era prova de inocência, era prova de que Beatriz era uma mestre na arte de enganar. Ela é profissional, ele pensava, sentindo o estômago queimar. Beatriz, por outro lado, estava perdida. Ela via o marido se afastar, recusar seus abraços e olhá-la com um desprezo que ela não entendia. Ela achava que era o estresse da empresa, a pressão do cargo de CEO que estava deixando Daniel estranho. Ela tentava ser ainda mais doce, preparava os pratos favoritos dele e tentava incluí-lo em cada detalhe da gestação, sem saber que cada palavra dela era como jogar álcool no fogo. A tensão chegou ao limite quando Daniel marcou a data final para o seu espetáculo de justiça. O aniversário de 10 anos de casamento estava chegando. Beatriz planejava um jantar romântico, achando que seria o momento de celebração da nova família que estava se formando. Daniel, por sua vez, via aquela data como o palco perfeito para o seu acerto de contas. Ele já tinha os laudos médicos da sua esterilidade em mãos, prontos para serem jogados na cara daquela mulher que ele agora via como uma estranha. Ele ia desmascarar a farsa diante de todos, no momento em que ela menos esperasse. Daniel não queria apenas o divórcio. Ele queria a humilhação total de quem ousou brincar com a sua honra. Pessoal, olha que situação complicada. O Daniel está gastando uma fortuna com detetive, vivendo como um espião dentro da própria casa, enquanto a Beatriz jura que é inocente. O clima está insuportável. Agora eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que o Daniel está certo em esconder que não pode ter filhos para tentar pegar ela no flagra? Ou ele deveria ter contado a verdade logo no início para evitar todo esse sofrimento? E outra, se você descobrisse uma traição dessas, teria coragem de perdoar pelo bem do bebê ou seria o fim definitivo? Comenta aí embaixo. Conta a verdade ou pega no flagra. O jantar de aniversário de casamento estava reservado. As velas seriam acesas, o melhor vinho seria servido, mas o cardápio principal da noite não seria amor, e sim um veneno que Daniel guardava no peito há meses. Ele estava pronto para destruir o mundo de Beatriz, sem imaginar que a verdade era um labirinto muito mais estranho do que a sua desconfiança podia alcançar. A noite do aniversário de 10 anos de casamento deveria ser o ápice da felicidade para qualquer casal, mas para Daniel e Beatriz, aquele jantar tinha o peso de uma execução. O restaurante era um dos mais exclusivos da cidade, com luzes baixas, música suave e um aroma de sofisticação que parecia zombar da tempestade que Daniel carregava no peito. Beatriz chegou radiante, usando um vestido que realçava a pequena curva em sua barriga, um brilho de esperança nos olhos que Daniel agora via como o mais puro cinismo. Ela sorria,
Falava sobre o futuro, sobre como a criança seria o elo final daquela união. Daniel, por outro lado, mal tocava na comida. O vinho, por mais caro que fosse, tinha gosto de vinagre na sua boca. Ele esperou o brinde, esperou o momento em que as taças se tocaram para soltar o golpe que ele vinha afiando há meses. Sem dizer uma palavra, Daniel retirou um envelope pardo de dentro do paletó e o colocou sobre a toalha de linho branco. O som do papel batendo na mesa foi como o disparo de um gatilho. Feliz aniversário, Beatriz. Aqui está o meu presente para você, ele disse com uma voz tão fria que parecia vir de uma geleira. Beatriz, confusa, abriu o envelope esperando encontrar uma joia ou uma passagem de viagem. Mas o que ela tirou de lá foram laudos médicos amarelados pelo tempo, exames recentes e um veredito assinado por 3 especialistas diferentes. A palavra estéril saltava das páginas como um insulto. Ela olhou para os papéis e depois para o marido, o rosto perdendo a cor instantaneamente. Daniel, o que é isso? Por que você nunca me contou? Ela sussurrou, a voz trêmula. Mas Daniel não deu espaço para explicações. Ele se inclinou sobre a mesa, os olhos injetados de fúria e mágoa. A pergunta não é por que eu não contei, Beatriz. A pergunta é: de quem é esse bastardo que você está carregando no ventre? Eu sou incapaz de gerar uma vida desde os 12 anos de idade. Eu deixei você brincar de grávida feliz, deixei você enganar a minha família, mas hoje a palhaçada termina aqui. O restaurante inteiro parecia ter parado para ouvir o CEO mais respeitado da cidade chamar a esposa de traidora. A humilhação era pública, crua e definitiva. Beatriz entrou em choque. O mundo dela desabou em 2 sentidos, pela acusação brutal e injusta e pela percepção de que o homem que ela amava escondeu uma parte tão vital de si mesma por uma década. Eu nunca te traí, Daniel. Eu juro pela vida da minha mãe. Eu nunca olhei para outro homem, ela gritou, as lágrimas inundando o rosto. Mas Daniel já estava de pé, jogando as notas de dinheiro sobre a mesa para pagar a conta do funeral do seu casamento. Não perca seu tempo com mentiras. Pegue suas coisas e saia da minha casa ainda hoje. Se eu te encontrar lá quando eu voltar, eu chamo a polícia. Ele saiu do restaurante sem olhar para trás, deixando para trás uma mulher arrasada e um escândalo que, em poucas horas, estaria na boca de todos os jornais e redes sociais da cidade. O império de Daniel estava intacto, mas o coração dele era agora um terreno baldio, seco e sem vida. Beatriz foi jogada para fora de sua própria vida como se fosse uma estranha. O luxo da mansão foi substituído pelo quarto apertado na casa de sua mãe, um lugar que cheirava a passado e a uma tristeza que ela nunca imaginou carregar. O escândalo já tinha corrido a cidade. Todos olhavam para ela como a mulher que traiu homem perfeito, a interesseira que tentou empurrar o filho de outro no herdeiro da empresa. Mas Beatriz não estava interessada na opinião dos outros. O que doía era o vazio no peito, a lembrança do olhar de nojo de Daniel. No entanto, ela não ia aceitar a marca da infâmia sem lutar. Movida por uma força que só as mães conhecem, ela decidiu fazer o impossível para limpar sua honra. Ela procurou uma clínica especializada e se submeteu a um exame de DNA intrauterino, um procedimento delicado, mas seguro, que usava o sangue da mãe para encontrar o rastro genético do pai. Ela precisava que a ciência dissesse o que o coração de Daniel não foi capaz de ouvir. Enquanto isso, Daniel vivia em um inferno particular. O silêncio da casa era ensurdecedor. Ele tinha vencido a briga, tinha expulsado a traidora, mas a vitória tinha um gosto de cinzas. Ele passava as noites bebendo e olhando para o cofre onde guardava os laudos da sua esterilidade, como se aqueles papéis fossem a única coisa real que lhe restava. Mas a dúvida, aquela sementinha maldita, começou a brotar. Por que Beatriz continuava jurando inocência mesmo depois de ter perdido tudo?
Por que o detetive não encontrou um único rastro de outro homem? O ego de Daniel dizia que ela era uma atriz brilhante, mas a sua alma começava a desconfiar de que ele tinha cometido o maior erro de sua existência. A resposta veio em um envelope lacrado, entregue pessoalmente na sua mesa da presidência. Daniel abriu o documento com o desdém de quem já sabe o resultado. Ele esperava ver um nome qualquer, a prova final de que ele estava certo em odiar a esposa. Mas quando seus olhos bateram nos números, o mundo parou de girar. Probabilidade de paternidade, 99,9%. O nome do suposto pai estava lá, em letras garrafais. Daniel Silveira. O ar sumiu dos seus pulmões. Isso é impossível! Isso é uma fraude! Ele gritou, jogando as pastas no chão. Ele pegou o carro e dirigiu como um louco até o consultório do seu urologista particular, o homem que o acompanhava há anos. Daniel entrou no consultório chutando a porta, jogando o exame de DNA sobre a mesa do médico. Explique isso. Meus exames dizem que sou estéril, mas esse papel diz que o filho é meu. Quem está mentindo para mim? O médico, visivelmente tenso, pegou os arquivos antigos de Daniel e os comparou com uma nova bateria de testes que ele tinha acabado de receber de um laboratório de referência. O silêncio na sala era tão pesado que Daniel podia ouvir o tic-tac do relógio na parede como se fosse uma bomba-relógio. Daniel, sente-se, disse o médico com uma voz carregada de pesar e surpresa. A medicina não é uma ciência exata e o corpo humano pode ser um mistério completo. A doença que você teve na infância geralmente causa infertilidade permanente, mas em casos extremamente raros, o corpo pode se regenerar. Ou, o que é mais provável agora que revisamos tudo com tecnologia moderna, os exames de 10 anos atrás podem ter sido mal interpretados ou houve uma falha técnica no laboratório daquela época. O médico olhou para ele com pena. O exame de DNA não mente, Daniel. A sua contagem de espermatozoides hoje é normal. Você não é estéril, você nunca foi um homem seco. Aquele bebê é de fato o seu milagre. Daniel sentiu o chão sumir sob seus pés de verdade agora. A revelação não foi um alívio, foi uma paulada na alma. Ele percebeu que, por causa de um papel errado e de um orgulho cego, ele tinha chamado a própria esposa de prostituta, tinha humilhado a mulher da sua vida na frente de todos e tinha expulsado o seu próprio filho de casa. O CEO poderoso, o homem que mandava em milhares, agora era apenas um homem pequeno, quebrado pelo peso da própria desconfiança. Ele tinha o milagre que sempre sonhou nas mãos, mas tinha jogado esse milagre no lixo. A verdade não o libertou. A verdade o destruiu por dentro, mostrando que o único traidor naquela história era a sua própria falta de fé. Daniel saiu do consultório médico com o envelope do DNA amassado contra o peito, como se aquele papel fosse uma brasa queimando sua pele. O CEO, que antes caminhava com a arrogância de quem domina o mundo, agora tropeçava nos próprios passos. O céu de janeiro, que começou o dia com um sol impiedoso, subitamente escureceu, desabando em uma tempestade torrencial que parecia querer lavar a sujeira da alma de Daniel. Ele entrou no carro, mas não conseguia dirigir. As lágrimas, grossas e amargas, turvavam sua visão. Ele não tinha sido traído por Beatriz. Ele tinha sido traído pelo seu próprio ego, por um diagnóstico antigo e pela incapacidade de acreditar que a vida podia lhe dar um presente sem cobrar um preço alto. Ele tinha transformado o maior milagre de sua existência em uma arma de destruição em massa. Ele dirigiu até a casa da sogra, o único refúgio que restou para a mulher que ele humilhou diante de toda a cidade. Ao chegar, Daniel não se importou com o terno de grife ou com os sapatos caros. Ele saltou do carro sob a chuva pesada e ficou ali, diante do portão, gritando o nome de Beatriz como um náufrago clamando por socorro. Quando ela apareceu na porta, pálida e com os olhos inchados de tanto chorar, o coração de Daniel
pareceu parar. Ele viu nela a dor que ele mesmo causou, a marca da desconfiança que nenhuma joia ou pedido de desculpas barato poderia apagar. Sem dizer uma palavra, ele caiu de joelhos sobre a calçada úmida, estendendo o novo exame médico com as mãos trêmulas. "Eu sou o homem mais estúpido da terra, Beatriz", ele gritou, a voz misturando-se ao som do trovão. "Eu não sou estéril. A ciência errou, o passado mentiu para mim, mas a única verdade real é que eu sou o pai desse bebê. Eu te chamei de tudo o que você não é. Eu te expulsei da nossa vida por causa de um orgulho maldito. E agora eu estou aqui, no chão, implorando para que você não me deixe morrer nesse deserto que eu mesmo criei." Beatriz desceu os degraus lentamente, a chuva encharcando seu rosto, olhando para o homem poderoso que agora não passava de um trapo humano. Ela pegou o papel, leu o resultado que já sabia em seu coração e sentiu uma mistura de alívio e uma tristeza profunda. O perdão, porém, não veio como nos filmes. Beatriz não se jogou nos braços dele imediatamente. Ela olhou para Daniel com uma seriedade que o fez tremer. "O fato de você ser o pai não apaga o fato de que você não confiou em mim, Daniel. Você preferiu acreditar em um exame de 10 anos atrás do que na mulher que dormia ao seu lado todos os dias. Você me jogou na boca do lixo, me fez ser o assunto das fofocas mais baixas, tudo porque você tinha vergonha da sua própria história." Daniel soluçou, encostando a testa no chão frio. Eu sei que não mereço. Mas, por favor, deixe-me provar que eu posso ser o pai que esse milagre merece. Deixe-me reconstruir cada tijolo que eu derrubei." Beatriz respirou fundo, sentindo o pequeno chute em seu ventre, o sinal de vida que quase foi interrompido pelo ódio. Ela estendeu a mão e ajudou Daniel a se levantar, mas manteve uma distância de segurança. "Nós vamos conversar, Daniel. Mas o nosso casamento antigo morreu naquele jantar. Se quisermos construir algo novo, a primeira regra é sem segredos, sem cofres, sem mentiras sobre quem somos. A partir de hoje, a única coisa que vai governar esta família é a verdade, por mais dolorosa que ela seja." Eles caminharam para dentro da casa, sob o som da chuva que começava a minguar, dando espaço para o primeiro raio de sol. O bebê milagre, que por pouco não foi a razão de uma tragédia, agora era o alicerce de uma nova vida. Daniel aprendeu que o sucesso na empresa não vale nada se você falha no exame mais importante de todos, o da fé em quem se ama. A família estava ferida, mas agora, pela primeira vez em 10 anos, eles estavam finalmente completos e curados pela verdade.